Vai ser o primeiro a apresentar o caso? Doutor Rafael Valente, vamos lá, Rafael. Bom, e para quem não conhece, aqui são os cânions lá de Scarpas. São mais bonitos do que Georges Verdon lá na França, que tem um sucesso danado na Europa. Mas aqui tudo que é Ex- brasileiro a gente não valoriza, né? Então vamos lá, Rafael. Exato. Certo. Então, paciente sexo feminino, 37 anos, primeira consulta em junho de 2017, encaminhado por um outro oftalmo para refrativa. Refração estática, mais 5,5, menos 0,75 a 90, visão de 1. Mais 5, menos 1 a 90, cuidado visual de 1 também. Paciente com a paquimetria boa, 580, 579. Essa topografia do olho direito tem um pouquinho irregular, uma assimetria inferior em ambos os olhos, inferior e temporal. A gente tem que ficar atento para não ser uma ectasia isso daí, né? Justamente a posição que o Veja bem, ceratocônio gosta de Rafael, quando a gente vê acertar. uma simetria, é bom a gente ver outros aspectos também. Observa que as pacientes têm um cilindro de meia dioptria Bem baixo. e 0,6 no outro. Ou seja, você tem cilindros que são córneas praticamente esféricas. Se você fizer 10 topografias, vão aparecer 10 padrões diferentes. A idade, você acha que é uma idade boa para cirurgia refrativa? Então, aos 37 anos, ela está ali pré-presbita. Você acha que é um bom candidato para cirurgia refrativa? Depende muito do objetivo dessa paciente. Se ela acha que ela vai ficar 20 anos sem uso de óculos, não. Se é uma paciente que está satisfeita se ficar ali 5, 8 anos sem o óculos, talvez sim. Veja bem, a idade é excelente. As mulheres toleram melhor e geralmente são menos adaptadas à presbiopia. Se você corrigir essa hipermetropia dessa paciente, ela vai ficar extremamente realizada. Primeiro que ela tem um óculos muito grosso, né? Já vai começar a usar daqui a pouco multifocal. Se você empurrar para frente essa questão dos multifocais, de diminuir a dependência de óculos, ela vai ficar muito feliz. O que você faria? Se ela vem encaminhada por outro oftalmologista, certamente porque ela manifestou interesse e esse oftalmologista não faz cirurgia refrativa. Sim. O que você faria? Qual seria a sua conduta? Bom, considerando que esse exame dela é totalmente normal, eu pensaria num H-LASIK com fento com báscula. Justamente por ela já estar pré-presbita aí. Todo mundo está de acordo? Alguém discorda do Rafael aí? Não, concordo também. Concorda também? É. Então, vocês assistiram a aula de ontem? Sim. Sim. Então, parece que vocês não prestaram muita atenção, não. Então, vamos ver o que foi feito. Opa. Não operar. Por que não operar essa paciente? A Foi serotonina chegando a exaustivamente 46 falado ali. ontem. Para tirar 5 dioptrias dela aí, a gente teria que encurvar muito essa córnea. De uma córnea de 46 dioptrias, você está Ia ficar pensando em com... fazer correção de uma alta hipermetropia? É lógico que isso é uma contraindicação. Você não poderá nunca fazer uma cirurgia de hipermetropia numa córnea dessa. Então, de Sim. cara, é não operar e... Vamos lá, o que é que a gente pode retirar de um caso como esse, Rafael? Pacientes com idade acima de 35 anos são ótimos candidatos à correção refrativa de baixos e moderados graus de hipermetropia.
Mais recentemente, os trabalhos apresentam bons resultados com o HPRK em baixas hipermetropias. A ceratometria pré-operatória é fundamental para o bom resultado do tratamento. Córneas hiperproladas comprometem a qualidade visual. Altas ceratometrias limitam ou contraindicam o tratamento da hipermetropia. O paciente aceita um resíduo refracional corrigido com óculos eventualmente, mas não aceita uma visão de má qualidade após a cirurgia refrativa. Altas hipermetropias devem ser tratadas com procedimentos intraoculares, lentes fásicas ou faco refrativo. Então, vocês veem o seguinte, gente, o paciente chega muito motivado, uma idade boa, paciente motivado, mas a córnea não é uma córnea que você possa fazer a cirurgia. Então, é contraindicar a cirurgia. Alguém tem alguma dúvida sobre esse caso? Ao final dessa apresentação de Reinaldo, hoje, diga lá. eu quero comentar só mais um agravante aí que Pois pode ter não. passado despercebido. É o seguinte: a paciente alta, hipermétrope, quase presbita, e com K-média ao redor de 46, caminhando para 47. Então, se você eventualmente indicar uma cirurgia refrativa para ela, um H-LASIK com lâmina, a chance de você ter um buttonhole também é muito grande. O próprio manual do XP, ele contraindica a realização de lamela corneana em pacientes que têm K-média acima de 47. Quanto mais curva a córnea, maior a chance de você ter um buttonhole aí ao realizar uma lamela com lâmina. Então, seria Perfeito. mais uma contraindicação para a É. cirurgia. E concordo com tudo que você falou, realmente não, a gente tem que levar em consideração, não é só a metropia a ser corrigida, e como que vai ficar a curvatura dessa córnea após a realização do procedimento. E lembrar que córneas excessivamente planas e córneas excessivamente curvas normalmente não têm uma qualidade de visão satisfatória. Ok? Então, Ok, basicamente é isso, Renan. Alguém vamos quer lá. fazer mais alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Vamos para o próximo. Então, vamos lá. Aqui nós estamos vendo a cidade do Porto, que é o Douro, né? Uma das regiões mais lindas de Portugal. Então vamos lá, quem vai fazer esse caso agora? Vamos convidar o Dr. Rafael Raad para apresentar esse segundo caso aí, por favor. Paciente Vamos lá, Rafael. feminina, pode ler? Pode ir? Paciente feminina de 29 anos, para consulta de rotina. Refração estática. Mais 1 a menos 1,25 a 145, mais 0,75 a menos 0,75 a 180, numa visão de 20/20. A bioleucoma periférico no olho direito, interrogando se é congênito ou não. Essa refração de uso, né? A refração que ela está usando, mais meio a menos 1,25 a 145 e plano a menos 0,75 a 180. Retornou quase um ano depois para avaliar a cirurgia refrativa e usando óculos só nos esforços visuais. O esposo foi operado recentemente. A estática agora, mais 2 a menos 1,25 a 140 e mais 1,5 a menos 0,75 a 180, mantendo a mesma bio com o leucoma periférico. Conduta. Qual seria a sua conduta, Rafael? Deixa eu dar um zoom na topografia dela. Uma córnea bem plana, né? O que é o ideal numa hipermetropia. Sim. Sensibilidade ao contraste normal. Então, as opções aí. Tô vendo agora. Alguém quer ajudar o Rafael aí? Ela aumentou 1 grau em menos de um ano, né? Não sei se isso seria uma contraindicação. Normalmente a hipermetropia nessa idade ela tende a aumentar um pouco. E aí eu te pergunto, o que é que você faria com esse paciente? Ó, pela topografia, pela história,
Acho que daria para fazer o LASIK. Você faria, então, um H-LASIK, um HPRK? LASIK. Tá. Vamos ver o que foi feito, então, Rafael. Veja bem, o paciente que veio, ele usa óculos aos esforços visuais. O esposo foi operado recentemente. Quer dizer, a gente, quando vai fazer uma cirurgia, gente, o paciente, ele tem uma expectativa muito alta. Todos eles têm. É muito importante o paciente ter uma percepção de ganho real. O paciente que praticamente não usa óculos, só usa óculos aos esforços visuais, a Vai notar a diferença percepção de nisso. ganho é muito pequena. E outra coisa, um paciente que tem pouco a ganhar, qualquer inconveniente, um olho seco, qualquer coisa que tiver diferente, esse paciente vai valorizar. A gente tem que tomar muito cuidado de operar realmente quem vai se beneficiar com a cirurgia. O paciente que é o seguinte, o paciente veio para operar porque o esposo operou, só que o esposo era míope, tinha uma miopia mais alta e tudo, o paciente vem naquele oba-oba porque o marido operou, isso é muito comum, tá? Marido opera, a mulher depois quer operar, a mulher opera, o marido quer operar. Então, algumas considerações que a gente deve ter sobre esse caso aí. Lê para nós, Zé. A cirurgia refrativa é indicada para quem é dependente de óculos e não quer ou apresenta limitações ao seu uso. Nos casos de portadores de baixa metropia, avalie qual a motivação para a cirurgia. Convênio paga, pressão familiar, efeito rebanho ou dentre outros, que não são indicações para o tratamento. Pacientes pouco motivados não valorizam o procedimento e hipervalorizam as intercorrências. Essa paciente não é dependente de óculos, sua hipermetropia está aumentando e sua reserva acomodativa está diminuindo. Poderá ser uma boa candidata no futuro. Oriente que poderá se beneficiar da cirurgia quando ficar dependente dos óculos. O fato do esposo ter operado recentemente trouxe motivação ao tratamento. Não existe contraindicação, mas o benefício não justifica o risco de um procedimento cirúrgico. Ficou claro, Rafael? Sim. Tomar cuidado, porque o paciente, quando vem para operar, às vezes ele tem uma expectativa muito alta. Você imagina, você já não usa muito óculos, você vai. Qual que vai ser o ganho dele? Muito pequeno. Então, no caso, comecei a orientar o paciente que, nesse momento, a dependência de óculos é pequena, o grau é pequeno. Agora, à medida que a reserva acomodativa for diminuindo e a hipermetropia aumentar, ele poderá se tornar um ótimo candidato. Todo mundo concorda aí com essa conduta? Alguém quer fazer alguma observação? Ô, doutor Reinaldo, Reinaldo, Foi não? não, Pode pode falar. falar, vai em frente. Eu Posso comento no falar? final. Nesse caso, se essa opacidade fosse mais superficial, mesmo o LASIK tendo melhores resultados na hipermetropia, poderia ser indicado um PRK, um HPRK para ela? Que era mais periférica a opacidade, né? No caso de ser superficial mesmo. Se tivesse indicação de cirurgia, um grau baixo de hipermetropia, você poderia fazer um PRK tranquilamente. Uhum. Mas não há indicação, o paciente tem pouco a melhorar, tem pouco a ganhar e pode perder alguma coisa, principalmente um olho seco, alguma coisa que quem ganha muito na cirurgia, valoriza muito o resultado, consegue conviver bem com um olho um pouco mais seco, a necessidade de usar colírio lubrificante, de evitar sol, etc, etc. Quem não se beneficia, provavelmente vai ficar muito mais ligado às limitações ou alguma intercorrência do que propriamente ao resultado do que ganhou, porque o que ganhou vai ser muito pouco. Alguém quer fazer alguma consideração sobre esse caso? Então, veja bem. Primeiro caso, nós contraindicamos. Segundo caso, melhor é usar óculos mesmo, quando tiver necessidade, porque normalmente é um paciente que, por enquanto, não tem muita limitação, né? Arnaldo, você quer fazer alguma consideração? Não, Renato, é só enfatizar que realmente pacientes não dependentes de correção visual e pacientes que têm equivalente esférico próximo de plano ou mais 0,50 realmente não tem nenhuma indicação para cirurgia refrativa. Como você já comentou anteriormente, esse paciente tem praticamente nada a ganhar e qualquer pequena intercorrência pode ser realmente um
supervalorizado e virar uma tragédia para o paciente. Então, realmente não tem indicação nenhuma. Então, vamos convidar agora a doutora Maria Luísa para apresentar o próximo caso, por favor. Isso aqui é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na vida. Na China, tudo é superlativo. Isso aqui é a maior usina hidrelétrica do mundo, chamada Três Gargantas. E o que é mais impressionante é a barreira dela, a barragem, está cedendo. E eles acreditam que se houver um rompimento, vai alagar uma região com algumas dezenas de milhões de chineses. Então, a gente pensa aqui em Brumadinho, né? Não sei mais, algumas dezenas de milhões de pessoas podem perder a vida. Muito bem, vamos lá. Então vamos lá, Maria Luísa. Bom, esse caso tem que fazer uma observação primeiro. Eu operei a esposa dele de RK. Então, vocês imaginam há quantos anos tem isso? Ela é dentista. E ela pegou e casou com um rapaz lá no Amazonas. Esse rapaz é um policial de fronteira. E ela me ligou de lá de Manaus, falando que ia trazer o marido aqui para operar, que ele tinha 8 graus. E que ele não conseguia usar lente de contato e que era muito perigoso para ele usar óculos, porque ele perseguia traficante, pessoa ligada a garimpo, contrabando, era todo tipo de marginal que trabalha na fronteira, lá com a Venezuela. O certo é que ele falou o seguinte, que quando chove, e lá chove muito, ele não vê nada, porque o óculos fica todo embaçado. Então, ele me colocou o seguinte, que era uma questão assim, ele falou assim, se bater alguma coisa, eu perder o óculos na floresta, eu vou morrer, porque eu não sei para que lado que eu vou. Então, eu imaginei, então, que ele tivesse 8 graus de miopia. Então, ele programou de vir aqui. Continua, então. Isso é só para fazer um histórico aqui da situação. Vamos lá. (3 de março de 2000, veio para avaliar a refrativa. Doutora Maria Luísa está online? Oxi, estava sem áudio. 3 de março de 2000 veio para a consulta para avaliação de refrativa. Não consegue usar lente de contato, totalmente dependente de óculos de uso de óculos. Doutor, trabalha em região de conflito com Tem aqui, já é isso que eu contei para vocês aí, para frente. O oftalmologista em Manaus me disse que não tinha cirurgia para o seu caso. A topografia não foi encontrada, uma paquimetria ultrassônica de 580 por 590. Essa é a ceratometria que eu tinha. Ok? 43 por 25, 42 por 62, 42, 12, 44 por 59. Ok. Aí seria miopia, né? Só que miopia ou hipermetropia? Olha, quando ele chegou, ele não tinha 8 graus de miopia, ele tinha 8 de hipermetropia. E aí? Ele usava um óculos de mais 7 e mais 8. Fazer o quê com esse policial? Vocês entenderam o drama, né? Ele persegue bandido, contrabandista, madeireiro ilegal, extração de ouro, tudo quanto é bandido. No meio da mata. Ele falou assim, eu não enxergo nada, está ficando complicado. E é uma atividade muito bem remunerada. Se ele reclamasse que não estava enxergando, eles iam colocar ele numa situação burocrática, onde o salário era muito menor. Então, ele não queria perder essa atividade. Fazer o que com esse paciente agora? Olha a situação dele. Fazer o que, Luísa? Então, mandar ele embora para Manaus de novo? Não, temos que resolver o problema dele. Vamos descartando. Faco refrativa, não. Idade, 32 anos. Não faria LASIK nem PRK, muito grau, sabe? Para retirar e ablar essa região. Fazer o quê? Eu pensaria numa liofácica. Esse paciente não tem a menor condição. É um policial, gente, que ele não tem a menor condição.
Quando o paciente não tem condições, a gente não adianta nem insistir, porque muitas vezes o paciente vai fazer sacrifícios que eu acho que não é o caso. Faltando lente de contato aí, não, professor? Veja bem, ele tentou lente de contato. Ele falou o seguinte, que ele entra na mata, ele sabe a hora que ele entra e o dia que ele entra, ele não sabe a hora que ele sai. Ele falou que não tem água potável, que não tem nenhuma condição de higiene. Então, a lente de contato, numa situação dessa, é absolutamente inviável também. Faria o que com esse paciente, gente? Doutor Ronaldo, difícil colocaria uma, não sei, pensaria numa liofáscica por esse grau elevado em ambos os olhos. Ele não tem condições de colocar uma liofáscica. Não tem? Só no Não tem. Olha lá. anterior. Gente, uma situação como essa, se o paciente comprar a lente, eu não cobro nada para colocar. Porque é uma questão assim não vou dizer humanitária, mas é uma questão seguinte, que o paciente vai se beneficiar tanto, e para nós é mais uma cirurgia de rotina, o paciente ele vai pagar lá uma cirurgia de, de implante de lente, é uma coisa que não vai onerá-lo, eu faria numa situação bastante confortável para ele, mas ele não tem condição. Doutor Então ele Reinaldo, me colocou o drama dele. Diga lá. paciente 32 anos, ele ainda acomoda. Tem uma córnea que a gente pode corrigir aí umas 5 ou 6 dioptrias. Esse residual que ficasse, não seria um residual talvez palatável para ele conviver com isso e, de repente, em alguns casos, usar um óculos ou mesmo a lente em casos assim que ele não estiver no meio do mato, que ele não fica no meio do mato o tempo todo. Perfeito. Exatamente isso que eu coloquei para ele, Cláudio. Eu falei com ele, ó, seu grau todo não tem condições de tirar. Não, doutor, se qualquer coisa que tirar, que diminuir minha dependência, tá ótimo. O que é que eu fiz com esse paciente? Eu ponho esse paciente ou uma lente de contato ou uma armação de prova e mostro com ele como que ficaria, por exemplo, mais 4, mais 5. Gente, a melhora é absurda. É absurda. O paciente sai de 20.800 para 20.100. A diferença é muito grande. Isso, pelo menos, para ele se orientar, faz uma diferença enorme. Então, eu coloquei para ele, então, essa possibilidade de fazer uma redução do seu grau, considerando a dramaticidade da situação que ele me colocou. Essa história dele me comoveu. Eu falei assim, não, eu tenho que ajudá-lo de alguma forma. Então, eu falei com ele, nós vamos corrigir o que for possível. Aí, quando eu fui planejar 5,5. Gente, me deu uma coceira. Eu cheguei a tentar por 7. Usa 8 por 7. E 7,5. Olha que loucura. 7 e 7,5 que eu coloquei no laser. Vamos ver que encrenca que deu. Então, foi submetido em março de 2000 a Galasic. Continua aí, Maria Luísa. A acuidade visual ficou 0,4 em ambos os olhos, com J1, uma refração de -1 em ambos os olhos. Voltou para Manaus, feito relatório com orientação para fazer o acompanhamento com seu oftalmo. Em dezembro de 2001, sem queixas e muito feliz. A estática de +1 em ambos os olhos, uma acuidade visual de 1 em Olha ambos que os coisa olhos sem correção. impressionante. Olha que coisa impressionante. Que com uma córnea plana. Eu falei com vocês que não, aquela coisa que o Rafael colocou ontem de para cada dioptria corrigida aumenta uma dioptria na curvatura, não é assim que funciona. Esse paciente tinha 43 de K máximo. Ele foi para 46 corrigindo 7 graus. Então, não existe essa correspondência. A ablação está bem centrada,
E a córnea foi para 46 num olho e 48,20 no outro olho, que foi ablado 7,5. Ou seja, de 7,5, ela foi de 45, ela foi para 48. Corrigiu 7 dioptrias e ela encurvou 3 dioptrias. Então, ele voltou um ano depois, ou quase 2 anos depois, a estática dele era 1. Eu fiquei impressionado. E ele estava... aconteceu uma coisa interessante. O médico de lá me ligou, porque ele falou com ele que não tinha solução. O médico me ligou para saber o que eu tinha feito. Eu expliquei para ele, que foi uma coisa assim meio... uma situação meio desesperadora, porque... e tudo, mas que eu tinha feito um H-LASIK. Ele falou que ficou impressionado com o resultado e tal, tal, tal. E realmente ele estava com 1 de visão sem correção. Vamos continuar. A gente sabe o que é hipermetropia a longo prazo. Continuando. Em agosto de 2005, isso. sem queixas. Olho direito mais 1, com acuidade visual de 1. Olho esquerdo mais 1,5, com acuidade visual de 1. Em setembro de 2006, piora da visão para leitura. Mais 1, com acuidade visual de 1. Mais 2, com astigmatismo menos 1, no eixo 60, com acuidade visual de 1. Olha a regressão do Usando efeito aqui. apenas óculos para leitura. Uhum. Ele estava em 46 em 2001, 5 anos depois estava 45. No outro olho estava 48, agora está 46. Ou seja, é de se esperar que haja uma regressão tamanha ablação periférica, né? Quer dizer, é uma coisa assim meio absurda. Vamos lá, vamos continuar. E olha que ablação linda, né, gente? Muito bem centralizada. Em Vamos lá. setembro de 2010, com 42 anos, houve a piora da visão. O olho direito foi mais 2,5, com menos 1 a 80, com acuidade visual de 0,8. O olho esquerdo mais 3, com menos 1 a 60, 0,8 também. Você observa aqui, ó. Olha aqui como é que regrediu. Foi para 45 e 46. Mas olha o resultado. Aí ele já estava com 42 anos. Aí o que você faria? Ele continuava lá no mato, ele não tinha aposentado, não. Faria o quê, mano? Agora, já está na hora de aposentar, né? Tô brincando. Faz uma faco-refrativa, por causa de 42 anos, tem uma hipermetropia e a idade, tem uma catarata incipiente aí? Não. Porque não dá para tirar mais, não. Dá para fazer mais LASIK aí, não. Ou passar? Já teve pior. Bom, eu raciocinei o seguinte. Se esse paciente com 48, ele estava mantendo 1 de visão, com 45 e 46, com uma regressão de mais 2,5 com menos 1, e mais 3 com menos 1, você vai levar essa córnea aqui para 47. Então, eu levantei o flap dele. 10 anos depois. Não tem dificuldade nenhuma. Eu fiz a refração de longe dele usando o cilindro positivo. Ou seja, ia mudar muito pouco essa ceratometria. Eu fiz o quê? A paquimetria dele tá quanto? A paquimetria dele deve estar mais ou menos a mesma, porque você não tira no centro, né? Esqueceu? Se era 580, vai dar com 580. Você tirou na periferia. Ok? Ah, mas essa região mesmo que você vai ablar, não? Novamente? Mas é essa região mesmo que você vai ablar novamente? Sim, você tem 580 no centro. Na periferia, você tem 600 e tantas micras. Não vai, não vai fazer a menor diferença na estabilidade dessa córnea. Então, foi feito o levantamento do flap. Tá aqui, eu coloquei a dinâmica dele, que era o que ele aceitava, mas já estava com 42 anos. Novo consentimento informado, tal, tal, tal. H-LASIK. Levantei o flap. Uma semana depois, ele estava com 0,8 e Jaeger 1
de visão. Observe que, deixa eu ver aqui é setembro. Não, isso aqui ainda foi antes do levantamento do flap, né? É essa anterior aqui. Então, foi levantado o flap e com uma semana depois o paciente estava muito feliz novamente, estava com 0,8 e Ager1. Então, evidentemente, manter esse paciente sem correção. Observe que, após essa reaplicação de laser, ele foi para 48 e no outro olho 47. E a visão 0,8. Perdeu linha de visão. E isso é comum. Quando você faz uma hipermetropia muito alta, é comum você perder linha de visão. Bom, 2001, 2015 ele voltou. Continua aí. Em março de 2015, 47 anos, houve piora da visão para perto, a refração de mais 1,5, menos 1 a 15, com 0,8, olho esquerdo mais 1,5, menos 1 a 90, 0,8. Então você percebe que sem curva, mas tem uma regressão. O paciente estava com um equivalente esférico aqui de 1. 47 anos, passa para ele um óculos para perto e ele continua sem usar óculos continuamente. Passei um óculos para perto para ele e esse paciente ele vem periodicamente lá de Manaus para fazer o acompanhamento aqui. Hoje ele está com 52 anos, observe como que houve uma regressão adicional, está com mais 2,5, com menos 2, mas ele já está agora com um pouco de catarata. Mas muito feliz, ele tem um equivalente esférico muito baixo, usa óculos muito eventualmente, continua independente de óculos, né? E foi orientado no último controle para uma possível cirurgia de catarata. A paquimetria dele, 539 e 509 depois dessas correções todas que ele fez. Muito bem. O que nós aprendemos com esse caso, irmão? Alta hipermetropia não deve ser tratada na córnea. Regressão, piora da qualidade visual, astigmatismo irregular são consequências frequentes. Oriente sempre a melhor alternativa. Liofásica ou faco-refrativa. Lente de contato não era uma opção. Em situações excepcionais, como neste caso, se houver uma ótima relação médico-paciente, compreensão das limitações do tratamento, risco envolvido, baixa exigência visual, falta de alternativas e, principalmente, a percepção de cuidado por parte do paciente, considera a possibilidade do H-LASIK para reduzir a dependência dos óculos. Foi aquela sugestão do Cláudio. A cirurgia refrativa deve se atentar às expectativas do paciente. A menor dependência de óculos trouxe uma grande satisfação ao paciente. O HPRK deve ser evitado nesses casos. O acompanhamento deve ser contínuo. Deixe claro que voltará a usar óculos futuramente. Apesar da piora da visão pela catarata, o paciente é capaz de realizar suas atividades normalmente sem correção, baixa exigência visual. O perfil e a necessidade de menor dependência de óculos foram determinantes para a viabilidade do tratamento. Uma baixa ceratometria favorece melhores resultados do H-LASIK. Apesar da alta hipermetropia, o K máximo pós-op foi 48,5, após a reaplicação, indicando uma topo pré-operatório muito plana. A hipermetropia facultativa, mais 7 mais 8, próxima da hipermetropia total, mais 8 mais 8,5, favoreceu a independência dos óculos. Isso me motivou a fazer uma correção maior, que eu ia fazer 5,5. Quando eu dilatei e vi que a refração dele era muito próxima da refração total, esse aqui, a facultativa, que é aquele que consegue com o auxílio do músculo ciliar, né? Então, isso aqui, ele estava usando. E a refração total dele é 8, 8,5. Essa diferença é muito pequena. Eu falei assim, puxa vida, esse paciente vai ter um resultado muito bom. Diferente se ele tivesse, por exemplo, usando um óculos de mais 8 e a refração estática dele fosse mais 12. Seria um resultado muito pior. Isso me motivou também a fazer o H-LASIK, embora seja uma situação excepcionalíssima. Continue.
Recentemente, em 2022, o CFM aprovou a troca do cristalino transparente com finalidade refrativa para pacientes com hipermetropia maior que 1,5 de dioptria e acima de 55 anos. Hoje eu operaria este paciente? Resumindo, vide itens 1 e 3. Tratar, não tratar na córnea. E 3, situações excepcionais, você pode ver se atende à necessidade do paciente. Bom, então, O objetivo do tratamento neste caso foi reduzir a dependência de óculos e, principalmente, dar ao paciente uma visão útil sem correção. Hoje, primeira alternativa, faco-refrativa, ou segunda alternativa, terapia com lente de contato com hipocorreção de mais 5,5. Avaliar se atende à expectativa do paciente. Evite fazer críticas ao colega. Você não participou da avaliação pré-operatória. isso aqui é muito importante, gente, que às vezes o colega pega o bonde andando e critica e joga pedra, onde, na verdade, o colega procurou ajudar a atender a expectativa do paciente. Não critique o que o colega fez se você não estava lá para poder ver qual que era a necessidade do paciente, tá bom? Esse aqui talvez seja o caso mais assim excepcional que eu já fiz de hipermetropia. Dificilmente eu vou encontrar um outro paciente como esse, a menos que ele mande outro colega que trabalha com ele lá. Mas olha a situação muito inusitada, uma situação bastante atípica, né? Então, vamos lá, alguém quer fazer algum comentário? Eu tenho algumas dúvidas, doutor Reinaldo. Diga lá. Já como foi comentado ontem, você reforçou hoje, a gente não pode predizer esse resultado de que para cada uma dioptria ablada vai aumentar uma dioptria de ceratometria. Ou para cada, Aumenta vai aumentar menos. uma dioptria de Para ceratometria. cada dioptria Então, corrigida, se aumenta menos de uma dioptria na curvatura. isso. Como que você faz esse cálculo? Como que você teve ali realmente segurança em hablar 7,5 dioptrias desse paciente e saber mais ou menos quanto que ficaria essa córnea dele? Eu vi que era uma córnea mais plana. Sim. Como eu tinha ceratometria dele, a ceratometria dele era 43, 42. A ceratometria do topógrafo é menor do que a ceratometria do autoceratômetro, ou do ceratômetro manual. Como a gente corrige para cada dioptria? Você corrige mais ou menos em torno de 70%, 60%, 70%. Como ele tinha 43, 7 vezes dá 4. Então, quer dizer, 43 ele ia para 47, que foi exatamente o que ele foi. 47, 47,5. Então, Ok? você fica nessa margem de 0,6, 0,7 para cada dioptria, né? Inicialmente, ele pode até mais, mas ele tem a regressão. Você vê que no primeiro controle ele estava com -1, no segundo controle ele estava com +1, ou seja, regrediu 2 dioptrias. Então, aquela ceratometria imediata, ela não vai se manter. Eu estou falando o que é que fica, não aquela imediata, tá? Sim, sim, sim. Bom, E alguém outra mais quer dúvida, fazer algum comentário? eu tive uma outra dúvida. Diga. Ontem foi falado do limite do laser em ablar hipermetropia. É o excimer laser que o limite é +5, +6? Normalmente a gente não faz mais do que +5. Ah, tá. Por quê? Porque é difícil você não levar a um encurvamento muito grande da córnea, que pode realmente dar uma qualidade de visão ruim. Esse caso aqui, eu fiz 7, 7,5, foi uma situação inusitada. Vocês viram aí a dramaticidade da situação. Paciente que tem uma exigência visual muito pequena, paciente que tem uma necessidade de enxergar sem óculos muito grande, uma questão de vida ou morte. Eu não vi, eu achei menos, vamos dizer, intervencionista fazer uma ablação extrema como essa, que não deve ser feita de rotina, de jeito nenhum, do que fazer uma cirurgia intraocular. Então, a gente consegue mudar esse parâmetro na máquina e desbloquear para conseguir ablar mais de 5 dioptrias. Não, isso Não, deixa eu te depende da explicar aí. Não, isso Vou depende da te explicar para plataforma. você poder entender. Ô, Reinaldo, Cada deixa eu só comentar plataforma que a tem dúvida do limites. Rafael, na realidade, é o seguinte: tanto o Tecnolas quanto o nosso laser atualmente,
O limite máximo para a hipermetropia simples é mais 6. Agora, você pode fazer mais 7 se você for usar um cilindro positivo. Então, o que o Reinaldo está querendo dizer que ele fez mais 7, não quer dizer que ele pôs mais 7 na máquina. Por exemplo, se você tem mais 7 com menos 1,5 a 90, você vai fazer a transposição para cilindro positivo e aí você vai poder tratar mais. Mas com cilindro Sim. negativo não tem jeito. Ou seja, o máximo que a máquina aceita é mais 6 no esférico. Para você corrigir acima de mais 6, você tem que usar cilindro positivo e você entendeu o que eu quis dizer, Não, né? eu entendi. No caso desse paciente, não tinha cilindro no início. Aí, como é que foi feito? Isso que eu estou sem entender. A Provavelmente o plataforma Reinaldo. anterior, ela permitia fazer até, acho que mais 8, alguma coisa assim. Só Ah, que tá. como os resultados não são ideais, as Sim, próprias plataformas, para evitar uma ablação excessiva, limitam o laser para evitar um tratamento de uma hipermetropia extrema. entendi. Mas Obrigado. você vê Ok. que você fala assim, com um resultado bom, eu tenho que ver a opinião do paciente. Resolveu o problema dele? Resolveu. Ah, com Então, certeza. agora é o seguinte, você deve fazer isso de rotina? De forma alguma. Isso é uma Uhum. situação excepcionalíssima. Não sei nem se eu faria hoje, eu tentaria de toda forma colocar uma lente fáscica nele. E se tivesse um pouco mais de idade, talvez já partisse para a faca refrativa. Porque podia ter dado uma regressão muito maior, podia ter dado uma regressão com astigmatismo irregular, podia comprometer a qualidade de visão. Felizmente, correu tudo bem. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu, eu Reinaldo, queria vamos fazer um convidar então a doutora Ana Luísa para o próximo caso. Vamos Se lá, Ana ninguém tiver Luísa. mais dúvida. eu queria só fazer um comentário que não é exatamente da parte técnica da cirurgia, mas chega a ser temerário você ter um policial federal desses, com a visão dessa, que não pode ir para o mato. Eu acho que ele está na função errada. Com certeza. Sinceramente. Com certeza. Sinceramente. Como é que ele passou num concurso público? Agora, eu falo o seguinte: nós, como médicos, temos que resolver problema médico. Isso aí é uma questão burocrática deles lá. Agora, eu também concordo que é um paciente que não tinha condições para sua função. Mas se ele estava trabalhando, é porque foi aprovado de alguma forma, né? Concordo com o senhor. Agora, tem hora que eu tenho atendido muito taxista, e os taxistas mesmo são pessoas mais velhas. Tem Uhum. vários com DMRI que não estão enxergando e estão na praça rodando. Perfeito. Quer dizer, agora, felizmente, hoje existem o pessoal da medicina do tráfego, hoje eles são mais responsáveis, eles têm curso, etc, etc. Então, hoje, esse pessoal que não tem condições realmente de dirigir, eles acabam tendo a carteira suspensa. Então, vamos lá, Luiz. Vamos falar um outro caso aqui. Então, Então, paciente tivemos um 50. caso contraindicado a cirurgia, outro foi óculos, outro foi a Galasic. Vamos ver o que é isso aqui agora. Então, paciente masculino, 52 anos, veio para a rotina. Faz uso de lente de contato rígida, não usa óculos e piora da visão com as lentes de contato. Refração dinâmica feito logo após remover as lentes de contato. Então, uma dinâmica 9 com menos 2,25 a 180 e mais 8,5 menos 2 a 165. Condição de 275 e a bioceratite difusa, AO. Conduta. A conduta, manter o uso das lentes. Esse Então, paciente falou com todas as letras, Luísa. Com todas as letras. Eu não uso óculos. Só uso Nossa lente. Senhora. Manter o uso das lentes, refração. Eu acho que como tá com essa ceratite difusa e a refração muito alta, eu trataria a ceratite, pediria para voltar para refazer essa refra dele. Vamos ver o que foi feito. É, A refração foi feita logo após remoção das lentes. Uhum. Então, foi exatamente isso. Foram suspensas as lentes, o uso das lentes, foi tratada essa ceratite e foi feito um novo teste de adaptação. Aqui estão os parâmetros da lente. Vocês veem então como é que foi feita a adaptação. E foram fornecidas então duas lentes. A visão dele foi de 0,6
foi para 0,8 mal, com ótimo padrão. Olha a córnea dele, como é que era. Isso aqui quando ele veio, tá? Era essa córnea aqui, ó. Toda irregular. Você não tem um padrão, parece que tem um ceratocone, mas a córnea tinha um tipo diferente. Por quê? Porque era uma córnea muito irregular, porque tinha acabado de tirar as lentes de contato. Então ele voltou em 2015, voltando novamente, queixando das 5 anos depois ele voltou. A piora da visão também. E a refração, mesma coisa, né? E a bioceratite difusa, AO. E Então, aí? conduta. Eu acho que eu mudaria a lente de novo. Ou tentaria ali o Fásca, né? Porque na córnea eu acho o grau muito alto para mexer também. Vamos ver o que foi feito. Foi orientado, então, que, isso eu me lembro bem desse paciente, observe que a primeira vez que ele fez em 2010, ele voltou 5 anos com o mesmo problema que ele estava naquela época. Eu falei com ele assim, ó, você vai ter problemas. Você só usa lente de contato, então você tem que fazer controles periódicos, a gente tem que avaliar essas lentes periodicamente, não tem condições de você usar a lente dessa forma. E quando o paciente é rebelde e não segue orientação, eu falo com o paciente, ó, eu não tenho interesse em tratar de você, porque você vai ter um problema, eu não quero estar sendo o seu médico, você fazendo coisa errada. Ou se segue minha orientação, então eu não tenho interesse em tratar você. Então, de 2016 a 2017, ele começou a vir, fez vários controles. Eu faço controle de lente de 6 meses. Observa como é que a visão melhorou muito a superfície ocular. Olha a topografia dele, como é que melhorou, né? Olha se parece essa topografia. Então, fiz novas lentes, foi orientado para controles periódicos. Em 2018, 60 anos, usando lente de contato sem queixa. 2019 e 2022, ele usou as lentes sem queixas e a biomicroscopia sem alterações de superfície. Com 65 anos, agora recentemente, ele voltou usando as lentes de contato. Qual que seria a sua conduta? Então, mas ele ainda tá sem queixos. Se tivesse alguma coisa, talvez se tivesse um pouco de catarata inicial, que dá com 65, aí talvez a faca refrativa, né? Mas ele tá sem Alguém? queixa ainda? Ele está usando a lente sem queixa. É, Mas periodicamente foram trocadas as lentes, foram fazendo ajustes na curvatura, né, de borda, etc., para que você pudesse evitar problema de superfície ocular. Então, você pensaria numa faca refrativa por causa de 65 anos, correto? é. Mais alguém quer Apesar, dar alguma sugestão aí para a Ana Luísa? Então, vamos ver o que foi feito. Fazer novas lentes de contato. O paciente não quer nem fazer óculos. Porque ele falou assim, eu não vou usar. Então, foram feitas novas lentes de contato e marcado um controle periódico. Então, isso aqui teve aqui recentemente, tá, gente? Em 2024. Então, vamos lá. O que a gente aprendeu com esse caso, Ana Luísa? o paciente veio para óculos, refração, óculos. Veio para lente de contato, lente de contato. Cirurgia, faça avaliação cuidadosa. Não escolha o tratamento pela idade cronológica, mas pela idade social. Este paciente não usa óculos desde que começou a usar lente de contato. Após orientação sobre os riscos do uso indiscriminado das lentes de contato, esse paciente nunca mais teve qualquer alteração de superfície causada pelas lentes. Com o uso, a lente de contato reduzem a sua oxigenação e devem ser trocadas periodicamente, antes que os problemas ocorram. Nunca toquei no assunto em catarata ou faco refrativo. Esse paciente está muito bem resolvido com suas lentes. Então, pessoalmente, eu não Isso gostaria aí que me sou fosse eu, indicado. tá? Eu estou falando de mim agora. Pessoalmente, eu. Se me fosse indicado cirurgia de catarata. Então, a refração com mais 1 e 2,5, acuidade visual de 0,7, teste de sensibilidade e contraste normal nos estímulos diurno e noturno, não tem qualquer interesse em lentes de contato. Uso óculos para mergulho, natação, etc. Agora, o Os último outros não que me eu não... causam nenhuma limitação.
Eu faço um monte de atividade que o óculos me atrapalha em nada. Eu não faço questão de usar lente de contato. Eu tenho uma ótima visão sem correção e uso o óculos porque eu não gosto de ficar tirando e colocando óculos. De longe, minha visão é muito boa. Eu tenho uma hipermetropia muito leve, tenho uma sensibilidade ao contraste muito boa. Então, gente, eu não vou fazer cirurgia de catarata, apesar de estar com 75 anos. Vamos lá. E o conselho de velhice envelheceu. Essa frase, gente, eu aprendi com uma professora num curso de geriatria que eu dava. E realmente, você falar com um paciente igual esse aqui, tem 65 anos, se você falar em catarata, a palavra catarata com ele, ele nunca mais volta no seu consultório, porque ele simplesmente não se sente velho. E catarata é coisa de velho. Então, se ele está resolvido o problema dele com lente, deixa ele com a lente. Ele veio por causa da lente, não foi? Então pronto, então resolve com a lente. Simples assim. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta só. Essa lente de contato dele era multifocal? Ou você Não, fez uma. E não. como é que ele. E para ele enxergar de perto? Esse paciente, é o seguinte, gente, pacientes auto-hipermétropes, você faz uma pequena báscula, o suficiente, não é paciente que tem muita exigência visual. Então, você faz uma pequena báscula, uma hipercorreção de mais 1,25, ele tem uma visão intermediária muito boa que atende ele perfeitamente. Então, esse paciente, muitas vezes, ele não precisa de 20/20 de visão. 20/20 de visão você precisa para fazer exame de Detran. A gente usa 0,5 de visão, que é a nossa visão funcional, no nosso dia a dia. Então, você deixar ele com 0,7, 0,8, fizer uma hipercorreção, às vezes até bilateral, para ele não ter que usar óculos para perto, fica muito bom, até porque ele não tem a referência do óculos. Se você hipercorrige, ele põe o óculos que não está hipercorrigido, ele vai reclamar da lente. Ele não tem como reclamar, porque ele não tem referência. Ok? Ok, obrigado. Por isso que, periodicamente, quando ele voltava, eu aumentava lá mais meio no grau da lente. Ele já chegava queixando um pouco de perto, a visão não está muito boa, trocava a lente, pronto. Muito bem, vamos para frente. Então, nós já Vamos vimos o chamar o caso de doutor complicação. Vinícius, o próximo. Vimos agora um caso de óculos, outro caso de H-LASIK, um caso de lente de contato, tudo hipermetropia. Então, vamos lá agora, esse caso aqui agora, Vinícius. Esse aqui é uma das regiões mais bonitas do sul de Portugal, Albufeira. Aqui, ó. Muito bem. Então, vamos lá. É um paciente de Vamos lá, sexo Vinícius. feminino, 58 anos, administradora. Dezembro de 2017, primeira consulta, veio para avaliar a cirurgia refrativa. RK há 30 anos, reoperou com laser há muitos anos, com melhora temporária da visão. Acuidade visual 0,6 mal, 0,7 com correção, bio com ARK, ó, fundo de olho, papilas escavadas e a refração dinâmica inalterada. Uma ceratometria de 36 por 34,75 no eixo de 60, 36,62, 33,75 no eixo de 90. E a refração estática dela é mais 7, menos 3 a 120, mais 8,5, menos 3 a 82, com adição de mais 3. Conduta. Ela tem alguma queixa? Eu não... Claro que tem. O paciente com mais 7 com menos 3, mais 8,5 com menos 3,5. É uma... Para uma mulher... Essa aqui é mulher? Não sei, eu não estou vendo aqui. Mulher, feminina. Quantos anos? 58. Tá. Você imagina. Você já pegou um óculos de mais 7 com menos 3, mais 8,5 com menos 3? É um fundo de garrafa. Esteticamente, é horrível. É um óculos pesado. Quer dizer, isso incomoda demais o paciente. É surpreendente como é que ficou desse jeito até essa idade, até quantos anos depois da cirurgia de RK, né? Ou seja, foi tendo um aplanamento progressivo, chegou nisso aí. Sim. O que você faria nesse caso aí? Ela tem uma escavação aumentada, né, pelo fundo de olho, então é uma coisa que a gente tem que atentar, fazer uma propedêutica. Perfeito. Eu tinha colocado aqui, mas eu passei o slide seguinte. Ela tinha uma escavação que eu acho que... não, coloquei aqui, ó. Coloquei?
Não. Coloquei aqui, ó. Papilas escavadas. A primeira coisa, gente, ela está com isso aí há décadas. Então, a primeira coisa é a gente ver se não tem mais problema antes de pensar em alguma solução. Foi feita, então, um mapeamento de retina, uma probedeira de glaucoma, que era certamente uma paciente alta míope. E ficou com um aplanamento desse assim absurdo, porque houve um efeito tardio da hipermetropização progressiva da RK. Então, o exame de retina estava tudo bem, propedêutica de glaucoma também, não tinha nada que justificasse tratar. Então, voltamos para o problema. O que é que nós faríamos, então? Você vê que é o seguinte, não faço... Eu vou acompanhando o paciente, tipo, o paciente tem uma relação boa médico-paciente. Você negócio de você ficar operando na primeira consulta, você não conhece o paciente não te conhece. Mas espera, não é urgente, o paciente tem décadas que está assim. Então, você observa que quase 2 anos depois, o paciente voltou. Aí a visão já estava muito ruim, né? E aí? Visão muito ruim, tinha uma catarata inicial que não justificava essa baixa de visão. Isso. Já é uma córnea que já foi muito operada, né? Aham. Eu acho que por causa dessas operações sequenciais desse RK, talvez eu acho que eu orientaria uma cirurgia de catarata mais precoce, em vez de fazer outro procedimento de ablar. Tá. Alguém tem outra sugestão? Então vamos para frente. Lembrando o seguinte, né, gente? Uma córnea de 33, 34, isso aqui tem aberração esférica, que é muita aberração esférica. Gera muito halo, gera muito má qualidade de visão. Então, a baixa de visão não era pela catarata. Então, eu fiquei temerário de fazer uma cirurgia de catarata. Por quê? Porque a baixa de visão não era pela catarata. Eu falei assim, então a visão 0,6 mal 0,7 mas é uma visão razoável. Mas você faz a cirurgia de catarata, tem pouca catarata, você vai corrigir o grau, mas se ela continuar com a qualidade de visão muito ruim, ela não vai ficar satisfeita. Então, optei por aguardar mais um pouco, esperar piorar a visão. O que aconteceu? Já estava em evolução a catarata. Tá certo? Aí já estava com a catarata pior, a visão piorou bastante. Aí sim, eu indiquei a cirurgia de catarata. Ok? Ok. Fazer todos os exames, né? Olha as córneas, como é que toda irregular. Olha aqui os anéis de plástico aqui da ceratoscopia. Foi feita, então, uma biometria óptica. E que lente que você colocaria, Vinícius? Asférica, estórica, trifocal tórica? Trifocal eu não colocaria que já é uma córnea muito aberrada, né? Perfeito. A topografia não tá me parecendo tão irregular assim. Eu ficaria na dúvida entre a asférica e a tórica. E você observa que tem o cilindro realmente que bate, né, com a refração. Eu não gosto de lente multifocal em córneas muito aberradas. Frequentemente, essas lentes não dão bom resultado. Se você já tem tendência a ter halos, se você tem tendência de perceber os anéis em ambientes mesópicos, córneas aberradas, você pode ter muito mais efeitos de aberrações. Então, a trifocal cria no paciente uma expectativa muito alta. Eu prefiro não colocá-lo numa lente trifocal. Mas não há problema nenhum você colocar uma lente tórica. Aqui está o paciente após a cirurgia, as incisões, né, mostrando incisões antigas, né? Então, em março de 2021, ela veio em 2017. 4 anos depois, foi feita a cirurgia de catarata, ela ficou com 0,6, 0,8. Você vê que não há uma melhora tão grande, porque essa córnea ela é muito aberrada, mas resolveu o problema do paciente, pelo menos parcialmente, porque não é uma visão de qualidade.
Então, o que é que nós aprendemos com esse caso aí? A avaliação de comorbidades deve ser feita, mesmo não sendo na área de refrativo. Gera no paciente a percepção de cuidado e constrói uma boa relação médico-paciente. A cirurgia refrativa corneana tem limitações. A correção de graus extremos induz Aberrações de alta ordem. aberrações de alta ordem com baixa qualidade visual. A indicação de cirurgia de catarata a um paciente que veio para uma refrativa é mal recebida. Se não existe uma relação de confiança com o médico, essa relação dificilmente se constrói na primeira consulta. Outra razão para não indicar a faco: a catarata não justificava a baixa acuidade visual. A córnea muito aberrada pode limitar a melhora da visão após a faco. Ao indicar uma faco refrativa, lembre-se que este procedimento foi aprovado pelo CFM para hipermetropias maiores que 1,5 após 55 anos. Nosso objetivo é atender à expectativa do paciente. A acuidade visual de 0,5 pode atender a um perfil e 0,7 não atender a um outro perfil. Não avalie o desempenho visual apenas pela acuidade visual. A qualidade visual pode estar preservada em uma acuidade visual de 0,5, mas não em uma de 0,8. Quando o paciente não aceita uma indicação de uma LIO mais adequada ao seu caso, deve ficar claro que o resultado visual não será o ideal. Se a paciente fosse Considere mais agora nova, isso aqui. Se a se a paciente fosse paciente mais nova, 53 anos, por exemplo, sem catarata, qual seria a sua opção? A. Aguardar aproximadamente 10 anos para desenvolver um início de catarata. B. Adaptar a lente de contato. C. H-LASIK para reduzir a hipermetropia. D. Faco refrativo. Eu acho que eu tentaria adaptar uma lente de contato. bom, gente, veja bem, se nós temos dúvida o que é melhor para o paciente, vocês imaginam o paciente. Então, você sempre deve dizer para o paciente dar as vantagens e desvantagens de toda a técnica e ver qual que atende a expectativa dele. Essa vai ser a melhor técnica para ele, se todas forem factíveis. Alguém quer fazer algum comentário? Então, agora nós tivemos um caso de hipermetropia, onde o paciente foi feito, então, uma uma cirurgia de catarata. Doutor Reinaldo, Alguém quer fazer algum comentário? um pequeno comentário aí sobre esse item 6. Né? A gente tem que atender a expectativa realista do paciente, porque tem muito paciente que vem Perfeito. com expectativa completamente sem noção, não tem jeito. Cabe a Às vezes a você, gente tem então, que... explicar para ele, né? E o que ele espera. Gente, eu nunca falo com um paciente que... você sabe o que eu explico? Como é que eu falo com o paciente quando ele pede algo que eu não posso entregar? Eu posso falar assim, não, gente, mas isso aí não vai dar certo, não acho bom, não é a minha conduta, não sei. Você pode falar um monte de coisa. Eu tenho uma frase que eu acho ela lapidar. Infelizmente, a medicina é muito injusta com os médicos. Ela não nos dá todas as respostas. E essa resposta que você quer, eu não tenho, porque a medicina não tem ainda. Então, você põe para o paciente que aquilo, de uma forma elegante, aquilo não é possível. Pronto, e segue o jogo. Baixa a bola dele. Alguma pergunta? Então vamos em frente. Quem agora? Isso aqui, gente, é uma sobreira. A árvore da qual se tira a casca para fazer cortiça. Lembrando que praticamente Portugal é o único lugar que isso aqui é autóctone, que é natural, né, no sul de Portugal. E uma árvore dessa aqui leva muitas décadas para recuperar essa casca, ou seja, esse córtex, para poder dar uma nova safra de cortiça. Então, o prontuário. Vamos lá. Quem vai falar agora? Vamos voltar para o doutor Rafael Valente. Vamos Já lá. rodou todos. Pronto. Então Então, vai. paciente sexo masculino, 50 anos, submetido a RK em 1989. Março de 2012 veio para avaliação de cirurgia refrativa. Vou dar um zoom aqui. Paquimetria do olho direito, 645, do olho esquerdo, 630. Refração, mais 3,5 com menos 4 é 70. Acuidade visual de 0,8.
Olho esquerdo mais 1,5 menos 1,25 a 120, acuidade visual de 0,8. PAC 628, tá ali a média. Conduta. PRK, AO, OD, LASIK, AO, OD, óculos, lente de contato com básico do olho direito, faco refrativo AO ou faco refrativo olho direito. Doutor Reinaldo, como que estava esse paciente em relação à visão? Satisfeito, insatisfeito? Como que estava essa relação dele? Não, ele não estava satisfeito. Todo paciente, gente, que usa óculos, que vem para avaliação de cirurgia refrativa, é porque ele não está satisfeito com o óculos. Se ele estivesse satisfeito com o óculos, ele não viria para a cirurgia. E outra coisa, ele percebe também que toda vez que ele faz um exame, o grau dele aumenta. Sim, Então ele fica meio inseguro, porque ele fica assim, puxa, velho, chega uma hora que não vai ter grau. Então ele fala assim, eu tenho que encontrar uma solução. faco refrativa para ele ainda não dá. CFM não autoriza abaixo de 55 anos. Então a gente tira. Óculos, ele já está insatisfeito, não é a solução para ele. Eu tentaria inicialmente uma lente de contato. Mexer nessa córnea aberrada assim é um pouco complicado, ainda mais esse olho direito dele. É. Sempre a gente deve colocar para o paciente a possibilidade de uma lente. A questão é que esses pacientes que já foram submetidos à cirurgia refrativa, via de regra, eles eram usuários de lente de contato, porque esse paciente era míope quando jovem. Sim, E se eles operaram, é porque por algum motivo eles se sentiram já sem motivação de usar lente de contato. E é muito frustrante para o paciente que operou, passa por essa penúria toda de ter um grau altíssimo depois da cirurgia e voltar a usar lente de contato. Muitas vezes o paciente não aceita. A gente deve oferecer, mas o paciente normalmente ele não vê isso com bons olhos, não. Por exemplo, seria ótimo, né? Se esse paciente aceitasse a lente, poderia colocar isso aqui, ó, uma lente só no olho direito, fazer uma báscula e deixar o olho esquerdo, que é praticamente um equivalente esférico, praticamente plano, né? Então sim. ficaria muito bom. Mas a dureza é você usar uma lente de contato. Essas córneas, gente, são muito irregulares. Inclusive, uma dúvida que eu tenho, essas córneas pós-RK que continuam aplanando sem parar, tem alguma conduta que a gente possa tomar para poder frear um pouquinho essa progressão? Ó, normalmente, quando você faz um H-LASIK, que você secciona essas incisões com flap, é interessante, mas ocorre uma estabilização dessa córnea. Ó, Ela se encurva por causa do H-LASIK e aquela fibrose nas incisões de alguma forma estabiliza essa córnea. Eu não tenho casos e já fiz dezenas, talvez mais de uma centena de casos de H-LASIK pós-RK. E não é uma regressão do efeito como era de se esperar, porque essas córneas estão aplanando. Então, a única explicação que eu encontro é essa fibrose nas incisões, porque as incisões elas abrem quando você faz sim, a compressão do microcerato. Principalmente as incisões inferiores sempre abrem. Então, essa abertura e depois a cicatrização com uma fibrose causada pelo corte no flap, de alguma forma parece que ajuda na estabilização dessa córnea. Elas ficam mais estáveis realmente. é, E aí, fazer o quê? aí eu partiria para um H-LASIK somente no olho direito, com esse seu comentário. Exatamente o que foi feito. Dá o consentimento informado, aqui fala todos os riscos, benefícios, etc, etc. E agora, qual seria o seu planejamento? Olha, se o olho esquerdo ele tem um equivalente esférico praticamente plano, eu tentaria uma báscula nesse olho direito.
fazer um planejamento para -1,5, -2. Olha o que foi feito. Foi feito mais 4, eu hipercorrigi um pouco. Por que que eu já não parti para uma báscula efetiva? Porque a previsibilidade do resultado é menor. Você faz uma báscula aqui de -1,5, esse paciente pode responder muito ao laser, você fazer uma báscula com -3, -4. Então, Ó, eu fico com receio de fazer uma hipercorreção importante por causa da menor previsibilidade. E aqui mostrando aqui, ó, as incisões inferiores abriram como uma pizza, foi colocado uma lente de contato terapêutica, tá certo? Que foi retirada no dia seguinte. Observa que ele foi operado, eu vejo esses pacientes precocemente, observa que já estava feliz da vida com 0,06 sem correção. Então, vamos lá. voltou Continuei. com 30 dias querendo operar o olho esquerdo. Acuidade visual de 0,8 no olho direito, sem correção. Conduta. Esse olho esquerdo dele não operaria, não. Ele vai ter pouco ganho de visão com esse olho esquerdo. Perfeito. Isso. Olha como é que a gente vai acompanhando o raciocínio e bate tudo certinho. Manter um óculos para leitura, tá certo? Só que esse paciente, ele queria uma melhor visão para longe, já estava cansado de sofrer de não enxergar de longe. Então, ele não tinha perfil para báscula. Então, não justificaria operar o esquerdo fazendo uma báscula. Então, vamos lá. 1 ano pós-operatório. Olha que legal, gente. Olha a estabilidade disso. Usando a acuidade visual do olho direito 0,9 sem correção, usando o óculos só para leitura. Pós-LASIK no olho direito. Aqui está a Mantendo córnea. estável. Sim. A córnea pré-operatória e a córnea pós-operatória. E aqui tem uma coisa que me deixa muito à vontade, que é fazer hipermetropia associada a um autoastigmatismo. Esses casos, a correção é mais estável e é mais eficiente a correção. Então, observe que corrigiu bastante o astigmatismo, o outro olho está inalterado, controle anual, né? E passado um óculos para perto, tá aqui, ó, +2, +3,5, com -1 eixo a 15 para leitura. E manter um controle periódico. Continue aí. Em 2017, quarto ano de pós-operatório, LASIK olho direito, retorna com BAV-AO. DM2 controlada, Diabetes mellitus biopacidade, controlada. opacidade cristaliniana incipiente, AO. Fundo de olho sem brilho macular em olho direito. Refração dinâmica -0,5, 0,4 mal, acuidade visual. No olho esquerdo, +1, com -0,75 a 110, acuidade visual de 0,7. Ceratometria de 38,62 por 38,5 no olho direito. Olho esquerdo, 37,12 por 37,87. Era TA é o quê? 33, ó, aquele que eu comentei com vocês. Era 33 ou 34, né? Sim, curvou bem. E está mantendo estável, né? E aí, qual que Sim. seria a sua conduta agora? Volta reclamando da visão. Piorou a visão do olho direito que ele operou. É um paciente que tem alteração de brilho macular nesse momento. Eu acho que juntar com um retinólogo para poder ter uma avaliação mais completa seria o ideal. Exatamente. Olha aqui. O paciente está com uma catarata incipiente, chega com uma visão péssima. Esse paciente não tem nada a ver com a cirurgia. Então, eu coloquei lá para vocês a opacidade cristaliniana incipiente, sem brilho macular, fazer um check-up de retina, né? Então, esse paciente já estava desenvolvendo uma membrana. O Arnaldo deve saber onde é que está essa membrana aí, que eu não estou vendo membrana nenhuma aqui. Acho que é isso aqui, né? É isso aqui? Arnaldo? Isso aqui que é a membrana? Dar um zoom aqui. Você vê que o Membrana vítreo está é colado, né? Aqui, exato. a base do vítreo aqui. Achei que você é retinólogo também, exatamente. A membrana está aí, é retiniana, ainda está É aderida aqui, à né? mácula. Exato. Não, a membrana Pois está em cima, a membrana está em cima. Esses Aqui? são exudados. Esses intraretinanos são exudados.
Mas onde está onde tá a Esses são membrana aqui? duros. Eles são Hã? drusas. Sim, mas Aí, onde é que a está a membrana? Ele falou, aqui, ó. Ele falou que tem uma membrana está em membrana. cima, é essa linhazinha branca tênue aí, ó. Isso aqui? Está aderida na mácula. Não, em cima, Reinaldo. É porque você está com o mouse. Mais para cima um pouquinho. Sobe com o mouse. Para a esquerda agora. Para a esquerda. Para cima. Aí, isso que é a membrana, Etniano. Não, isso aqui é a base do vítreo. Não, é a membrana. Não, tem membrana aqui não. Isso aqui é a base do vítreo. Aqui, ó. Tem nos dois Reinaldo, olhos aqui. Ah, não, isso é a base do vidro, mas não tem. Você está vendo membrana onde? Não tem membrana. mas é, Entendeu? ué, isso que eu tô te Você tem perguntando, ué. drusas. Não, não tem. Tem a drusas. Drusas Bom, perimaculares aí. bom, então foi indicado Porque não- foi indicado a terapia anti-VEGF para esclarecer essa baixa divisão do olho direito. Então, o que é que nós aprendemos com esse caso aí? Tratamento refrativo pós-RK é menos preciso. Uma visão boa com pequeno equivalente esférico pode ter um resultado imprevisível. Esse seria o caso do olho esquerdo dele. Se este paciente tivesse uma Exatamente. clara dominância pelo olho direito, uma báscula em olho esquerdo poderia ser uma opção. Não é o caso. Fazer um controle periódico, não dar alta, dá ao paciente a percepção de cuidado e nos permite detectar e tratar eventuais comorbidades oculares. Documentar bem o caso, porque outras comorbidades oculares podem levar o paciente a atribuí-las ao tratamento refrativo. A indicação de FACO ou refrativa deve ser feita após explicação dos prós e contras das duas técnicas. Após 5 anos de cirurgia, apresentou DMRI no olho operado com importante perda de visão. Está em tratamento com anti-VEGF. A boa relação médico-paciente, a documentação e os esclarecimentos evitam o estresse. O H-LASIK para tratamento de hipermetropia mista com alto cilindro é mais estável que o tratamento da hipermetropia simples. Nesses casos, opero hipermetropias maiores se a ceratometria não for alta. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Eu queria voltar na no planejamento. realidade, Vamos lá. após 5 anos, não, ele já tem DMRI. DMRI Aredes 1 aí, já está cheio de drusa aí nesse OCT. Então, não é 5 anos, ele já tem uma fase inicial aí da DMRI. Houve uma evolução do quadro, deve estar tratando do IGF, mas a gente já apresentava o quadro típico de um DMRI inicial. Ótimo. Então, é acompanhar com o retinólogo agora. Alguém mais quer fazer Exato. algum comentário sobre esse caso? Doutor Reinaldo, eu queria voltar no planejamento cirúrgico dele só para eu tirar uma última dúvida. Nesse caso, você fez planejamento cirúrgico, então, com cilindro positivo, botou Isso. mais 4 e Isso. ficou Ele era mais 3,5 com menos 4. isso. Aí você botou plano e mais 4 de cilindro. Eu pus Então, mais 4 praticamente... com menos 4, porque aí eu faria só o cilindro positivo. Entendi. Eu fiz mais 4 a 160. Sim. Então, aí ficou como se não tivesse ablando a hipermetropia. Você só ablou o cilindro, Mas né? você tem que lembrar o seguinte, que quando você Não, faz o cilindro positivo, sim. você abla na periferia. Quando você Sim. abra na periferia, você encurva o centro. Exatamente. Eu estou falando, no caso desse paciente, ele deu muita sorte porque justamente fazendo a transposição resolveria o problema dele completamente. Você praticamente não precisou ficar ablando outras partes da periferia, né? Por isso que eu fiz mais 4 e não mais 3,5. Exatamente para poder Perfeito. fazer só o cilindro. E o esquerdo, o equivalente esférico pequeno, eu não optei por não tratar. Ok, Perfeito. gente? Então agora vamos para a cereja do bolo. O último caso aqui. Então, vamos voltar para a doutora Maria Luísa, já que rodou. Esse caso aqui, Arnaldo, é um caso muito longo. Eu mesmo vou apresentar, porque já são quase 9 horas. Ok. É um caso muito extenso, mas é para mostrar como é que a cirurgia refrativa é muito mais do que apertar pedal ou desepitelizar a córnea. Isso aqui é a Torre da Pólvora, lá em Praga, né? Onde tem o Karlovy Vary, lá aquela ponte famosa e tudo, lá na República Tcheca. É o monumento mais conhecido lá. Aqui, então, é o seguinte, eu vou falar bem rápido, porque é um caso muito longo. 52 anos, um engenheiro
Um indivíduo muito bem resolvido, um indivíduo inteligente, bem-sucedido, chegou com mais 7 com menos 2. E ele foi encaminhado por um colega meu de residência, oftalmologista, para avaliar refrativo. Mais 7 com menos 2, o paciente com a visão boa, é óbvio que eu não vou operar esse paciente. Contraindicado o tratamento refrativo. É um paciente que tem exigência visual totalmente diferente do outro caso. E reencaminhei ao médico assistente, dizendo que não era um bom caso para cirurgia. Aí ele voltou, 2 anos depois, reclamando muito dos óculos. Que já não estava querendo mais usar o óculos. O que é que eu fiz? Propus para ele uma faco refrativa. E como era um paciente muito exigente, um paciente muito bem resolvido, eu resolvi, e uma córnea muito esférica, né? No lodo direito aqui, eu propus uma lente trifocal tórica, ou melhor, na época não tinha trifocal, foi uma lente bifocal tórica. Aqui foi feito desculpa, foi feita uma lente trifocal, porque nesse grau não tem jeito, não era fabricada a Restor tórica. Então eu tive que colocar uma lente multifocal, né, no caso bifocal, que foi a Restor que tinha na época, sem correção do cilindro. Falei com ele que não seria possível corrigir o cilindro. Ele entendeu. E foi feita a cirurgia em setembro de 2010. 3 meses depois, ele voltou reclamando da visão. Olha qual que era a refração. E, puxa vida, um paciente que opera para ficar livre do óculos, coloca uma lente bifocal, ele não vai ficar satisfeito com essa refração. Então, alguma coisa tem que fazer. Quando eu propus para ele fazer uma cirurgia a laser, ele estava naquela fase que ainda estava satisfeito, porque ele tinha 7. Agora está com 1,5, 2, com equivalente esférico muito baixo, né? 0,75 e 1. Então, ele optou por fazer óculos. Ele optou. Eu já teria feito um LASIK, mas ele optou por fazer um óculos. 3 meses depois, não, melhor, com 7 meses, olha a refração dele. Houve um aumento da hipermetropia significativo. Evidentemente que não tinha resolvido o problema dele. Aí vão ter que fazer um novo procedimento. Aí é aquela história. Cobra ou não cobra? Lá atrás eu falei com ele que a lente que ia ser colocada não corrigiria o astigmatismo. Tá certo? Então, eu cobrei o H-LASIK, porque eu queria fazer a correção de hipermetropia, mas também do astigmatismo. Não pensei em fazer cirurgia intraocular, lente suplementar. O H-LASIK vai resolver muito bem. A gente aceitou muito bem, porque tinha sido combinado lá atrás. Muito bem. Mas aí tinha uma coisa. Ele estava queixando não só do grau da visão, mas ele estava queixando também que a visão dele não estava boa. Então eu pensei, puxa vida, esse paciente, essa córnea pode ter mais algum problema que eu não estou vendo. Resolvi ver se tinha razão as queixas dele, porque ele tinha uma expectativa muito alta. Fiz uma aberrometria, e a aberrometria dele foi muito boa. Olha aqui, olha para você ver como é que está bem plana a frente de onda. Olha o PSF dele, muito bom. Quantidade de aberração de alta ordem, praticamente nenhuma em ambos os olhos. Então, fiz um Orbiscan. Eu tinha que achar alguma coisa, tinha alguma coisa errada com esse paciente. Ele reclamava da visão. Olha o que me aparece. E agora? Vocês querem dar sugestão agora? Gente, essa aqui não é aula teórica. Vocês ficam aí só escutando, não. Isso aqui é uma discussão de caso. Se não for para vocês participarem dos casos, a gente pode, eu deixo a fala com o Arnaldo para preparar umas aulas teóricas, como era feito antigamente. Certo? Isso aqui é para discutir casos.
tirar dúvida. Isso aqui gera uma discussão enorme. Se vocês não estão pondo o seu cérebro para trabalhar, justifica ficar preparando esses casos. Alguém quer dar alguma sugestão aí? Então tá bom. Então aqui está o Orbiscan. Fazer o quê? Fazer um LASIK. Aí eu cheguei à conclusão que não era ceratocone. Por que não era ceratocone? A ferrometria normal, mapa paquimétrico normal, sensibilidade ao contraste normal, alta hipermetropia, não tem ceratocone e alta hipermetropia, córnea espessa e boca de com óculos. Então não era ceratocone. Então eu resolvi fazer um H-LASIK fazendo o mesmo do PPR. Está aqui o PPR dele, aqui o planejamento cirúrgico, mais 3,5 com menos 2, mais 3,5 com menos 1,5. E foi feito um H-LASIK no dia seguinte, esse paciente estava com 0,907, sensibilidade ao contraste muito boa. Vocês observem aqui como é que está o Orbiscan no pós-operatório. Repetir o wavefront dele, evidente que gera aberrações, apesar de ter sido feito um tratamento baseado em frente de onda. Aqui observa a aberrometria antes e depois, e mesmo a gente fazendo frente de onda, observe que gera aberrações de alta ordem. Gerou realmente um bocado de coma. Aqui observe o coma. Olha que coma bem evidente, que não tinha antes. Mas o paciente estava satisfeito porque ele tinha uma qualidade de visão, não estava comprometendo. Agora, algumas coisas interessantes. Eu reencaminhei essa paciente para a médica que tinha me encaminhado. Aqui estou mostrando que o LASIK foi feito personalizado. E aí tinha uma situação. A médica era contra o tratamento, ela não queria que fosse feito o tratamento. Então, eu fiquei numa situação meio desconfortável. Quer dizer, eu fiz um relatório, mas ela não falou comigo, ela falou com o paciente. Depois que o paciente me falou. Sempre um check-up de retina, melhor. Aí, bom, resultado. Quando eu achei que estava tudo bom, esse paciente desenvolve um câncer. Em 2012, ele estava fazendo quimioterapia e desenvolveu uma úlcera de córnea em função de um olho seco muito grave. Tive que colocar lente terapêutica nele, tive que fazer oclusão do ponto lacrimal com Smart Plug, passar secretagogos como pilocarpina vioral. E aí foi melhorando esse olho seco, depois que ele parou com a quimioterapia. Mantive ele com rêstase e pilocarpina oral. Então, vocês observam o seguinte. O paciente foi submetido a faco refrativa por intolerância ao óculos, a lente... Aqui vocês estão vendo aqui que tem uma cicatriz aqui, ó. É a cicatriz do olho seco, né? Bom, resumindo aqui, entre muitas habilidades a serem desenvolvidas pelo sistema refrativo, está o tratamento de olho seco grave. Esse paciente continua sendo acompanhado por mim e está bem. Eu tive que fazer, inclusive, uma luz pulsada nele em função de uma grave disfunção de glândula de Meibone. Apesar de oclusão do ponto lacrimal definitiva, depois que foi feita uma cauterização dos pontos lacrimais, fiz luz pulsada, usou rêstase durante muito tempo e não conseguia controlar o olho seco. E com o tempo, depois que suspendeu a quimioterapia, ele teve uma melhora do quadro. Então era isso aí que eu queria trazer para vocês. Vocês veem então que hipermetropia não tem se falar assim, qual que é o melhor tratamento? Nós mostramos casos que não deveria tratar, caso que era O, caso que era H-LASIK, caso que era lente de contato, caso que era FACO, casos que depois da FACO foi para LASIK, e tem mais alguns outros casos de Pento-LASIK, etc. Mas eu acho que por hoje chega. Falou, gente. Um abraço para vocês. Uma boa noite. Agora, Obrigado, Reinaldo. Oi? Como é que é? Obrigado. Falou, Arnaldo. Na próxima aula, Boa. prepara uma aula teórica para esses meninos aí. Eu não vou fazer discussão de caso, não. Prepara uma aula teórica que eu acho que eles gostam de ficar ouvindo. Então, para quem gosta de ficar ouvindo, melhor é a aula teórica. Tá bom? Um abraço, gente. Boa noite para vocês. Tchau, Boa tchau. noite, obrigado, Reinaldo. Falou, gente. Boa noite, Um abraço a pessoal. todos. Boa noite.